Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma das conversas mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais importantes que existem, a primeira entrevista em saúde mental. É aquele momento que pode definir todo o futuro de um tratamento, e a nossa ideia aqui é descobrir como transformar isso numa verdadeira arte. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar a obra fundamental de James Morrison, o livro Entrevista Inicial em Saúde Mental. Esse livro, olha, é um verdadeiro divisor de águas. Ele ensina a transformar o que poderia ser só um protocolo frio, mecânico, em uma arte que mistura ciência com uma sensibilidade humana incrível. E aqui está a grande pergunta que move tudo isso, né? Por que essa primeira conversa é tão, mas tão crucial? Simples, porque ela não é só um começo, ela é a fundação, o alicerce sobre o qual todo o tratamento vai ser construído. Um bom começo pode ser a chave para o sucesso. Já um mau começo, bom, pode comprometer tudo dali para frente. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pela arte da primeira conversa, ver como começar do jeito certo. Vamos falar sobre o funil da escuta ativa, como construir uma conexão real e até como lidar com resistência. E, por fim, vamos entender a entrevista como uma habilidade a ser desenvolvida. Vamos lá, para o nosso primeiro ponto. A entrevista inicial, gente, não é um checklist. Não é só ir ticando perguntas. O Morrison nos ensina que ela é tipo uma dança delicada entre conseguir informações importantes e, ao mesmo tempo, construir uma relação humana de verdade. E essa arte toda se apoia em 3 pilares. Primeiro, conseguir o máximo de informações precisas. Segundo, fazer isso de forma eficiente, porque o tempo é curto. E o terceiro, que talvez seja o mais vital de todos, criar e manter o que a gente chama de rapport. Pensa no rapport como a cola da relação terapêutica, sabe? Aquela conexão de confiança, de empatia. Sem ela, os outros 2 pilares simplesmente não se sustentam. Certo. E como a gente dá o pontapé inicial nisso? A abertura é aquele momento de alta tensão, mas também de uma oportunidade gigantesca. As primeiras palavras podem abrir todas as portas, ou levantar muros bem altos. A diferença entre uma abordagem e outra parece sutil, mas o poder dela é imenso. Perguntar qual é o seu problema soa quase como uma acusação, né? Já uma frase como "fale-me um pouco dos problemas que te fizeram procurar ajuda", isso muda tudo. Você entrega o controle para o paciente, é um convite para ele guiar a conversa e não uma intimação para ele se defender. Isso nos leva a um conceito fascinante que o Morrison traz, o ingresso. Ele diz que a queixa que a pessoa traz de cara raramente é o problema principal. Alguém pode chegar dizendo que só quer uma vitamina ou que está com insônia, mas isso é só o ingresso, a desculpa, a permissão que a pessoa se dá para entrar no consultório, para só depois, quem sabe, criar coragem e falar da depressão profunda que está escondida ali por trás. Entender o ingresso é o primeiro passo, mas o que se faz com essa informação é que realmente importa. E isso nos leva para a fase mais crítica da coleta de dados, os primeiros 5 a 10 minutos. É aqui que o profissional tem que se tornar um mestre da escuta. E para isso, existe o conceito do funil da fala livre. É um modelo mental muito poderoso para o entrevistador que funciona basicamente em 3 etapas. O topo do funil, o passo 1, é a abertura não intervencionista. O objetivo aqui é simples, mas super desafiador. Só ouvir. É preciso resistir à vontade de interromper, de direcionar. A ideia é usar só incentivos discretos, tipo um aceno de cabeça, para encorajar a pessoa a falar livremente e a definir ela mesma o foco da conversa. Enquanto essa fala livre está acontecendo, o clínico entra na segunda etapa, a filtragem. A mente começa a trabalhar ativamente, mas sem interromper, claro, mapeando as bandeiras vermelhas, sabe? Aquelas menções a sintomas de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, coisas que vão precisar ser investigadas mais a fundo depois. E no fundo do funil, no passo 3, a análise vai além do que é dito. O foco muda do o que para o como a pessoa fala. O pensamento dela é lógico? É confuso? Tangencial? A estrutura do discurso, gente, revela tanto sobre o estado mental quanto as palavras em si. Ok, depois de ouvir com atenção, é hora de construir ativamente. Uma boa entrevista não é só sobre extrair informações, é sobre formar uma parceria, uma aliança terapêutica. E como se constrói essa aliança? Bom, Morrison sugere algumas técnicas bem práticas. É sobre usar a linguagem do paciente em vez de um monte de jargão técnico. É demonstrar empatia de verdade, com frases como "imagina como isso deve ter sido difícil", ser transparente sobre o processo e, principalmente, usar perguntas abertas. Elas são a chave. A diferença aqui é gritante.
Se a gente pergunta, você teve insônia? A resposta é sim ou não. Fim de papo. Mas se a pergunta é, como tem sido seu sono ultimamente? Ah, isso é um convite. Um convite para a pessoa contar uma história, descrever a experiência, revelar detalhes que uma pergunta fechada jamais conseguiria captar. Mas claro, nem toda entrevista é um mar de rosas. Às vezes o paciente resiste, fica em silêncio, dá resposta curta, muda de assunto. O grande segredo aqui é não ver isso como um problema, mas sim como mais uma informação valiosíssima. E o Morrison é muito claro nisso. A resistência não é algo para a gente ignorar ou dar a volta. Ela é um sinal de que algo importante está acontecendo ali naquele momento. E ela precisa ser explorada com muito cuidado e respeito. E o jeito de lidar com a resistência é terapêutico por si só. Primeiro, observar e nomear o que está acontecendo, sem julgar. Algo como, notei que você hesitou um pouco ao falar sobre isso. Depois, tentar entender a razão, com curiosidade. Tem algo que te incomoda nesse ponto? E, por fim, validar o sentimento, mostrando que é legítimo. É compreensível que seja difícil tocar nesse assunto. Essa abordagem transforma um muro numa ponte para aprofundar ainda mais a conexão. E com isso a gente chega ao nosso ponto final, que amarra tudo. A entrevista inicial é essa fusão perfeita entre a ciência do diagnóstico e a arte pura da conexão humana. E o ponto mais importante é este. Ninguém nasce um entrevistador genial. Isso é uma habilidade que se constrói com muito estudo, prática, supervisão e, acima de tudo, com a humildade de saber que sempre dá para melhorar. Cada entrevista é uma nova aula. E para a gente fechar, fica uma reflexão. E isso não vale só para uma entrevista clínica. Vale para qualquer conversa importante na vida. Depois de tudo que a gente viu, qual seria aquele pequeno ajuste? Talvez um momento a mais de silêncio, uma pergunta um pouco mais aberta, que poderia transformar completamente um próximo diálogo. A resposta, muitas vezes, é mais simples do que a gente imagina.